ouvido falar bastante, né? Que é a resposta endócrina e metabólica ao trauma, melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes e acelerar a recuperação do paciente. Então, é esse o nosso objetivo, é sobre isso que a gente vai estar falando nos próximos minutos, tá? Só mais uma vez, ratificando, vocês estão me ouvindo, né? Estamos sim. Sim, professor. Ok. Então, como a gente faz esses cuidados perioperatórios? Hoje a gente utiliza alguns programas, né? A gente chama isso aí de fast tracks. São alguns programas que estudaram uma série de trabalhos e determinaram alguns protocolos para a gente conseguir tirar o maior proveito dessas situações, tá? A gente vai conversar sobre eles mais um pouco. É um conjunto de intervenções que visam facilitar e acelerar a recuperação no pós-operatório. Então, o objetivo não é só fazer com que o paciente vá muito rápido para casa, mas sim todo um contexto envolvido com isso, de diminuição de resposta orgânica ao trauma, de melhor ajuste da resistência insulínica, maior satisfação do paciente, menos dor, menos vômito, maior retorno, mais rápido retorno às atividades. Então, é todo um contexto envolvido nessa aceleração da recuperação no pós-operatório, né? E essa aceleração precisa de algumas prescrições e precisa de alguns cuidados modernos e algumas quebras de paradigma. Então, algumas coisas que você muito possivelmente ouviram falar do pós-operatório, como deve ser um pós-operatório, e é possível estar falando agora uma coisa completamente diferente, sobre esse paradigma, que é justamente a dificuldade de implementação desses programas multimodais, né? Então, nessa nova visão de cuidado perioperatório, os cuidados tradicionais, muitas vezes empíricos, tipo ficar com muito tempo em jejum, 8 horas de jejum para sólido, precisa passar 2, 3 dias sem comer, fazer preparo intestinal. Então, são alguns cuidados que foram passados de gerações para gerações, cirurgiões, de residência para residentes, né? Isso aí à beira do leito, em reuniões, e é totalmente contraposto ao que a gente tem hoje, quando a gente avalia uma medicina baseada em evidência, através de estudos randomizados, controlados e algumas meta-análises. Então, os dois guias principais desses projetos multimodal, a gente tem um guia, né, europeu, que é o projeto ERAS, que foi o primeiro projeto que começou a falar sobre essa aceleração no pós-operatório. São protocolos de otimização de recuperação pós-operatória que fornecem planos transformativos com o objetivo de diminuir dor, reduzir a administração de medicação para dor opioide, acelerar a recuperação dos pacientes e reduzir complicação e tempo de internação hospitalar. Então, isso aí é a aceleração do pós-operatório. Isso aí foi a ideia do projeto ERAS, que foi criado lá em 1992. No Brasil, né, baseado na nossa realidade, surgiu um similar do projeto ERAS, que a gente fala do projeto Acerto, né? Então, o projeto Acerto também é um programa multimodal, em linhas gerais tem os mesmos objetivos, diminuir dor, reduzir opioide, acelerar a recuperação, diminuir complicação e fazer com que o paciente tenha um menor tempo de internação. E o Acerto, né, teve também, assim como o ERAS, mas no nosso país, o Acerto tem o papel de quebrar essa reprogramação de conceitos antigos que vem sendo passado de gerações para gerações, né? Então, eu convido vocês a conhecer um pouco mais do Projeto Acerto. O Projeto Acerto está no 4º livro, eu acredito que esse aqui seja o 4º livro, a 4ª edição. E quem tem interesse em cirurgia, quem quer fazer residência, né, prova de residência, isso cai muito. Então, é um livrozinho curto que dá para ler, chama-se Projeto Acerto, tá? Então, tudo começou com o Grupo ERAS, uma ideia aí que surgiu de 1992, né, e que ano após ano foi se modificando. É composto por vários médicos, em especial cirurgiões coloretais, começou o estudo com cirurgia de colo e reto, né, que é uma cirurgia, das maiores cirurgias do abdômen, aquela que requer alguns cuidados especiais, né, de países da Europa, né, o ERAS, publicou em 2005 um interessante consenso sobre os cuidados perioperatórios. E parte do que a gente vai discutir aqui hoje é baseado no ERAS. Só que no Brasil, na Universidade Federal do Mato Grosso, um grupo de professores locais, capitaneado pelo Aguilar, né, que é o maior nome, mas tem o
Caporossi, que já veio aqui em João Pessoa, o Salomão, que já veio em João Pessoa, né? O Alberto Bicudo, Salomão, já tive a oportunidade de trazer 2 vezes para dar aula. Então, um grupo de professores que eles divulgam o Eras, mas com uma nova roupagem, uma roupagem baseada na nossa realidade, chama-se Projeto Acerto, né? E foi o grande estímulo da condução do Projeto Acerto foi o Projeto Eras, né? E eu recomendo que vocês visitem o site dele, é um site que é o www.periop.com.br. Lá você encontra tudo sobre pré-operatório, perioperatório, pós-operatório, né? E tem algumas bases muito interessantes do projeto Acerto, né? Esses aqui são os pilares do projeto Acerto, do projeto de aceleração do pós-operatório, que é a abreviação do jejum pré-operatório, é quebrar aquela ideia que precisa grandes jejuns para a cirurgia, restringir o uso de sonda nasogástrica e dreno, usar o mínimo possível, fazer com que o paciente se alimente muito rápido, né? E acabar com aquela história, não tem nada não, 2 dias não mata de fome não, né? Mas aumenta a resposta metabólica dos pacientes. Um paciente jovem, às vezes, nem impacta tanto, mas um paciente idoso, já desnutrido, vai, com certeza, aumentar a mortalidade desses pacientes. Fazer com que o paciente ande o mais rápido possível, deambulação precoce, que haja um incentivo dos métodos pouco invasivos, cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica, analgesia, é muito importante tratar a dor dos pacientes, restrição hídrica intravenosa, né? Então, a gente é acostumado, e os residentes da cirurgia, toda cirurgia está fazendo uma hidratação, 2.000, 2.500, 3.000 ml de soro, às vezes com uma hérnia, com uma vesícula que durou 20 minutos, né, com laparoscopia ginecológica, a gente está fazendo 2.000 ml de soro, sem sentido, né? Então, é sobre isso que o Projeto Acerto fala, né? Não uso do preparo mecânico de colo, né, aqueles laxantes, manitol, que é feito para limpar o intestino, uma cirurgia de colo, parece que não tem muito sentido utilizar. A profilaxia antitrombótica, né, com uso de meia antitrombo, de compressão na coxa, 7/8, associada àqueles massageadores e uso do Clexane, né, e o Clexane tem que ser muito incentivado a utilização dele. Tem algumas medicações vias orais, mas que não estão sendo comprovados ainda para áreas de cirurgias abdominais. Até que para a cirurgia de quadril, de joelhos, eles usam bastante, né? Mas para a cirurgia abdominal ainda não tem comprovação. Né? E a informação pré-operatória. Informar o paciente ao máximo desses conceitos de aceleração do perioperatório para que ele possa se sentir pertencente a essas ideias e possa entender e colaborar justamente com essa aceleração, à medida que ele entende por que está acontecendo isso e não é só o fato de que o hospital precisa girar muito paciente. Né? Então, nesse site, né, o Periop, tem inúmeros trabalhos, né, que, assim, é muito rico, um arsenal de literatura para vocês. Eu trouxe aqui só na página principal que eu visitei esses dias, né, alguns dos trabalhos que eles têm lá em acesso gratuito, né, 2020, 21, 20, 20, 20, 20, então trabalhos de qualidade interessante para vocês. Eu recomendo até que vocês visitem, e se vocês puderem lerem esse trabalho primeiro, né, o Projeto Acerto, 15 anos modificando cuidados perioperatórios no Brasil. Então, é uma literatura obrigatória aí para quem vai fazer prova de residência em cirurgia, né? Existem os pilares do Projeto Acerto, né? O Projeto Acerto ele usa um método chamado de Back-Truth. O Projeto Acerto foi implementado em 2005, né, na Universidade Federal do Mato Grosso, né, num hospital chamado Hospital Júlio Miller, acho que é isso. Né, e tem bases que eles se preocupam com o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. O pré-operatório, eles usam de uma forma insistente uma metrificação do que eles fazem, então eles têm auditoria, eles avaliam resultados, ele tem todas as informações, todos os dados, então não tem como a gente falar de aceleração do perioperatório, né, um paciente ir para casa mais cedo, se a gente não quantifica a quantidade de pacientes da gente que vomita, a quantidade de pacientes da gente que sente dor, o quanto a gente está usando sonda nasogástrica, o quanto a gente está usando de dreno, o quanto a gente faz de volume. Então, eles têm essa medida e eles conseguem fazer trabalhos de qualidade, à medida que metrifica. Tá? Então, auditoria, informação pré-operatória, a abolição do preparo de colo,
preparo intestinal, suporte nutricional perioperatório, que a gente vai falar sobre ele, abreviação do jejum, né, alguns itens do intraoperatório, né, opção por incisões oblíquas e pela videocirurgia, cirurgias minimamente invasivas, diminuição do uso de drenos e sondas, anestesia peridural, para diminuir dor no pós-operatório, e diminuir a quantidade de fluidos, né? A gente vai ver também alguma coisa mais adiante sobre a importância da gente estar diminuindo fluidos no paciente. E em termos dos cuidados pós-operatórios, em especial uma realimentação precoce, a mobilização ultra precoce, então hoje a gente faz cirurgia bariátrica, né, e a gente pede para o paciente estar andando com 6 horas pós-operatório, que antes era um absurdo, né? O paciente ficava deitado, com sonda, não podia falar, não podia sonda vesical para não ir nem no banheiro, e hoje a gente deixa sem sonda vesical, assim, justamente com esse objetivo, para quando o paciente tiver vontade de ir no banheiro, forçar ele de sair da cama. Né? Então, alguns princípios são muito importantes e a gente fala sobre isso sempre que a gente fala de cuidados perioperatórios, né? E o foco é diminuir a resposta orgânica, diminuir o remite. Né? Como a gente diminui essa resposta orgânica? Optando por cirurgias pouco invasivas, prevenindo hipotermia perioperatória, né? Evitar aquelas salas supergeladas, evitar que o paciente fique muito exposto, usar mantas, usar aquecedor, principalmente em cirurgias mais longas. Né? Então, é importantíssimo essa necessidade de a gente se preocupar com a temperatura da sala. Bebidas com carboidrato 2 horas antes da operação, em especial a maltodestrina, né? Carboidrato de fácil absorção, que não empacha tanto, não deixa resíduo. Então, alguns pacientes eles podem até tomar algum líquido com carboidrato aí 2, 3 horas antes do procedimento, de forma que ele vá para a cirurgia mais confortável, com menos fome. Né? O cuidado com a nutrição perioperatória, a otimização do uso de fluidos, analgesia com fármacos no opioide, uso de procinéticos e uma anestesia mista geral, mais bloqueio regional. Então, esses aí são os cuidados que a gente tem de perseguir insistentemente para a gente ter um maior sucesso no pós-operatório dos pacientes, tá? Então, mais uma vez, isso aqui é um slide repetido, mas é que ele é tão importante quanto a necessidade de a gente estar mostrando ele várias vezes, né? Então, eu sou cirurgião e eu quero melhores resultados, né? Então, você precisa operar tranquilo, fazer uma hemostasia bem feita, né? Fazer uma sutura bem feita, né? Com um auxiliar bom, um anestesista bom, mas eu acredito que o grande diferencial é esse cuidado perioperatório, né? Você tem de auditar seus resultados, né? Saber onde você está errando e poder ter a consciência que alguma coisa precisa melhorar e metrificar justamente essas falhas, né? Controle de náuseas e vômitos, analgesia, diminuição de líquido, realmente evitar ao máximo sonda nasogástrica e dreno, uso de probióticos, né? Preparo intestinal, praticamente nada. Preparo imunológico, alguns líquidos com nucleotídeo, ômega 3, são importantes para a gente estar administrando no pré-operatório, com arginina, com glutamina, né? Existem alguns com nome comerciais, como Impacto, Cubitan, que a gente faz esse preparo imunológico, que é imunonutrição, né? Principalmente quando a gente tem um paciente que perdeu um peso no pré-operatório, ou tem alguma doença consumptível. A necessidade de realimentar o paciente o mais rápido possível, né? Evitar aquele jejum prolongado. O jejum pré-operatório, né? Se a gente tiver um líquido com carboidrato de rápida absorção, a gente pode dar líquido para esse paciente até 2 horas antes da cirurgia e diminuir o estresse pós-operatório, diminuir o estresse do paciente, diminuir a repercussão do remite, né? Então, é muito importante. Cirurgias pouco invasivas e trazer o paciente, né? Explicar para ele o que é que está acontecendo, o porquê dessas mudanças e qual a importância dessas mudanças. Eu acho que chamar o paciente para participar é um grande diferencial, né? E qual é a grande motivação de a gente cuidar melhor desse perioperatório, né? Então, um trabalho aí, tem vários trabalhos na literatura, eu trouxe apenas esse que é um dos trabalhos de referência nessa área,
com uma revisão sistemática de 6 estudos randomizados, que envolveu 512 pacientes, né? E mostrava que esses pacientes tinham sido submetidos à cirurgia do intestino grosso e tinha feito uma recuperação perioperatória através do ERAS, né? Qual foi o resultado, né? Que esses pacientes permaneceram hospitalizados 1,5 dias a menos do que os pacientes que não estavam no projeto, e que houve uma redução da morbidade pós-operatória em aproximadamente 50%. Infecção, vômitos, dor. Então, impressionante o resultado e impressionante o quanto os médicos, cirurgiões ainda são pouco informados dessas novas condutas, né? E qual é o impacto financeiro desse melhor cuidar do perioperatório, né? Para vocês terem ideia, no Brasil, em 2017, ocorreram 11.338.039 internações no país, sendo que 3 milhões e alguma coisa para procedimento cirúrgico, então 27,5% das internações foram para a cirurgia, com um custo médio de 1.184 por internação. Então, você imagina se esses pacientes a gente conseguir diminuir 2 dias de internação, se a gente conseguir diminuir a hidratação, se a gente conseguir diminuir dor desses pacientes, se a gente mandar esse paciente para casa o mais rápido. Então, imagina o impacto financeiro que cuidar do perioperatório desses pacientes pode trazer, de repente, para um país, para um hospital. Então, muitas vezes a gente fala do recurso dos hospitais públicos, não tem recurso, não falta dinheiro, o dinheiro está sendo utilizado para outras coisas e tal, mas a gente tem ali a caneta na mão, a oportunidade que a gente tem de estar impactando, economizando, né? Claro que o foco principal é o paciente, mas se a gente puder também economizar, eu acredito que é importante. Tá? Então, um ponto crucial para a implementação é o conhecimento epidemiológico do local, dos resultados, né? Se eu não conheço como andam meus cirurgiões, o que é que eles andam fazendo, como é que eles andam lidando com pós-operatório, realmente é difícil eu montar um projeto porque eu não sei o que é que está acontecendo. Então, tem de realmente auditar os pós-operatórios e alguns parâmetros dos doentes internados precisam ser avaliados, né, para ver alguma mudança. E aqui só ratificando a importância que a gente tem de trazer o paciente para o contexto do perioperatório, né? Ter a participação do paciente. Então, logo depois da admissão do paciente, tentar explicar para ele mais sobre a operação, como vai ser o pós-operatório, né, como é essa aceleração do pós-operatório, qual é o objetivo, para que ele possa se sentir mais empoderado das mudanças, do que vai acontecer, e poder ajudar a ter um retorno mais rápido ao lar. Eu noto uma dificuldade dos recém-residentes ou dos internos, dos estudantes, né, a identificar quais são os parâmetros que a gente pode evidenciar no paciente que ele é candidato a um alta hospitalar. Muitas vezes o staff, não o cirurgião que a gente está acompanhando, passa, né, esse paciente está de alta. Mas aí por que será que, como é que ele avaliou que o paciente está de alta, né? Então, existem 4 fatores importantes para considerar a alta. Então, a gente está falando de aceleração do pós-operatório, mas nem todo mundo a gente vai conseguir acelerar. É claro que isso aqui não é uma receita de bolo que vai cair em todo mundo, mas na grande maioria vai dar certo. Mas uma outra parte dos pacientes a gente não vai conseguir dar alta. Quais são as condições que levam o paciente a permitir que a gente possa ofertar a oportunidade de ter alta, né? Primeiro, o paciente tem que estar recebendo dieta e estar sem hidratação, sem necessidade de hidratação. Aquele paciente que está precisando de hidratação, não é o momento dele receber alta. A dor deve estar abolida ou controlada com analgésicos orais, né? E aquele paciente que está com muita dor, que está necessitando de medicação venosa, não adianta ir para casa que ele vai voltar depois com dor. O paciente está deambulando sozinho ou com pouca ajuda, é um outro parâmetro. E o paciente quer ir para casa, o desejo dele de ir alta. Aquele paciente, você quer, não sei, não quero, é melhor ficar, não é melhor não dar alta. Então, esses aí são os parâmetros que a gente utiliza para alta, e eu considero que nessa fase de vocês é muito importante conhecê-los, né? Outro ponto crucial do pós-operatório, que eu já até me antecipei algumas vezes, é sobre a abreviação do jejum. Então, o que acontece?
Até vocês sabem disso, né? Qualquer, até leigo sabe disso. Ah, vai ser operado de manhã, então eu só janto e fico de jejum até de manhã. Muitas vezes a cirurgia é à tarde e a conduta é a mesma. Então, o que acontece é que, às vezes, um paciente chega numa cirurgia 16, 18 horas sem se alimentar, às vezes até 24 horas sem se alimentar. Então, realmente, isso é muito ruim para o paciente, isso é muito ruim para a resposta do paciente. Às vezes, a gente negligencia isso, atrasa a cirurgia, demora, né, e não se preocupa com o fato de o paciente estar tanto tempo sem se alimentar. Gera muita insatisfação do paciente, o paciente fica irritado, não aceita a demora do cirurgião, não aceita a sequência das cirurgias. E se você conseguir abreviar o jejum do paciente, todo mundo vai ganhar, em especial a saúde dele. Tá? Então, a resposta orgânica ao trauma cirúrgico, ao remito, ela pode ser aumentada com a resposta metabólica gerada pelo jejum. Então, hoje, todos os estudos, todo mundo que estuda cirurgia, cuidados perioperatório, medicina baseada em evidência, quer, ao máximo, diminuir o tempo que esse paciente fica de jejum. Tá? Mas, claro, que vocês imaginam quanto ainda de crença antiga de cirurgião, médica, de anestesista existe por trás disso. Tá? Então, após algumas horas de jejum, se instala-se uma resistência periférica à insulina. E os índices de insulina aumentam por feedback. Então, esse paciente piora o controle metabólico dele. Então, se é um paciente que já tem uma situação crítica, já tem uma situação de uma neoplasia, já tem uma associação, já tem uma questão nutricional envolvida, já tem um quadro infeccioso, claro que vai piorar esse metabolismo do paciente. Quanto maior a resistência insulínica, maior o tempo de internação. Quanto maior o tempo de internação, maior a chance de complicar. Então, você consegue lembrar dos casos, vocês que já são internos ou já venciam alguma situação com outras equipes, que esses pacientes com jejum prolongado, vocês imaginam quanto esses pacientes estão sofrendo, né? E aí surgiu algumas soluções de líquido enriquecido com carboidrato, que determina mais satisfação, menos irritabilidade, aumento do pH gástrico, reduz resposta catabólica, e é sobre isso que são as novas tendências dos cuidados perioperatórios, né? Que a gente possa se preocupar tanto com a técnica cirúrgica, quanto com a nutrição, com o jejum, com o controle de dor. Tá? E qual é a evidência disso aí? A evidência, eu poderia estar falando aqui a tarde todinha para vocês sobre a evidência. Eu trago aqui a melhor evidência, que é a da Cochrane, né, que é um instituto que realmente se cuida bastante com a qualidade das meta-análises, né? E essa meta-análise da Cochrane, que fala sobre o jejum pré-operatório, incluiu 22 estudos de qualidades, alocando 2.270 pacientes, e não houve caso de aspiração ou abreviação de jejum para 2 horas com bebida com carboidrato. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: foi ofertado para 2.270 pacientes o carboidrato 2 horas antes do procedimento, e nenhum broncoaspirou. Então, é totalmente contra do que os anestesistas, os cirurgiões falam. Mas essa é a evidência. Não adianta, na minha experiência, não adianta, porque essa aí é a evidência que a gente tem. Vários guidelines de sociedades anestésicas publicadas antes desse estudo até, né, já falavam sobre isso, que você pode dar líquidos claros aí 2 horas antes do procedimento sem problema, e alguns falam que você pode dar até 150 ml de líquido claro com remédio oral 1 hora antes do procedimento, né? E tem trabalho na literatura que foi feito isso e feito endoscopia logo na sequência para avaliar se tem algum resíduo. Não tinha nenhum resíduo no estômago. Então, essas bebidas preparadas, existem bebidas até que a gente pode pedir para o paciente comprar, que já tem toda essa preparação, ou a gente pode pedir para o hospital manipular essa preparação. Essas bebidas contêm maltodestrina, proteínas, aminoácidos, antioxidantes, eletrólitos, oligoelementos, vitaminas, e são bebidas que você pode estar ofertando para esses pacientes abreviarem o jejum. Pode adicionar também proteínas, adicionar aminoácidos para diminuir perda de massa magra, e não tem problema, mais uma vez, estou enfatizando isso, não tem problema com inúmeros trabalhos, com inúmeros meta-análises, com vários estudos randomizados, não tem nenhum problema no esvaziamento gástrico.
mesmo associado a proteína, aminoácido, glutamina, então não tem nenhuma interferência. Então você pode estar ofertando para esses pacientes, tá? Esses trabalhos que falam de cirurgia coloretal, de intestino grosso, é a grande maioria dos trabalhos aí que discutem o cuidado perioperatório, porque que envolve muitas coisas no aparelho digestivo, né? O convencional, como é que era feito esses cuidados? Como eram esses cuidados perioperatórios de uma forma convencional mais antiga, né? Então, não tinha nenhum tratamento nutricional, o foco era só operar o paciente. Pouco ou nenhuma explicação sobre o perioperatório era dada ao paciente. Fazia preparo de colo, fazia muito laxante, o paciente, claro, perdia muito eletrólitos, ficava desidratado para o procedimento cirúrgico. Isso aí não tem impacto nenhum em fístula. Usava sonda nasogástrica por um tempo prolongado, dreno também por um tempo prolongado, jejum mais de 8 horas. Passava 2, 3 dias, né, com medo de fístula, em paciente de jejum, e usava muita hidratação. Isso é o convencional, muito possivelmente é o que vocês ainda veem, né, e é o que a gente está tentando, pouco a pouco, está mudando. Qual o foco hoje no cuidado perioperatório? É você muitas vezes ter uma necessidade de prolongar o tempo de espera da cirurgia para você dar tempo de você fazer uma preparação nutricional, informar o paciente sobre os conceitos do perioperatório, não fazer preparo de colo, não usar sono nasogástrico, não usar dreno, um jejum de 2 horas se você tiver um preparado com carboidrato de rápida absorção, realimentar o mais rápido possível e hidratar o paciente ao mínimo, né? E aqui são as razões que levam ao paciente a ficar tanto tempo de jejum antes da cirurgia, né? E é isso aqui que a gente realmente tem de modificar. E é o que o paciente sente, né? O paciente fica realmente muitas vezes chateado, irritado, né? E acaba impactando aí na clientela dos médicos, digamos assim, se for um médico privado, né? E na insatisfação se for no hospital público. Então, atraso do cirurgião ou do anestesista, atraso na burocracia para internar, o paciente fica esperando o leito e não tem leito, atraso na operação do primeiro horário, então, tem uma cirurgia marcada de 7 horas e tem uma cirurgia marcada de 11 horas e deixam os dois com o mesmo jejum. Tá? Aderência do paciente e recomendação deixando de fazer refeições antes da operação. Então, o paciente realmente não adere ao projeto. Quando tem outros que na véspera da cirurgia, e 1 a 2 horas na cirurgia, como normal, e acaba cancelando a cirurgia, né? Claro que eu não estou dizendo aqui que precisa comer 2 horas antes, mas é um preparo especial que você pode fazer. Um líquido especial, né? Indução anestésica prolongada, né? Você fazer muita anestesia nesse paciente, deixar ele muito sedado. Programação de cirurgia aí no segundo ou terceiro horário, programação de operação para outro dia, outro período do dia, então mudanças de cirurgia sem modificar o jejum, então são todas razões para que a gente não possa seguir essa abreviação de jejum ou deixar o paciente com jejum prolongado. A gente vai falar agora alguns pontos importantes, não de um contexto geral, mas alguns pontos específicos do projeto. O primeiro ponto específico, né, é a hidratação. Por que a gente hidrata o paciente no pós-operatório? Por que a gente faz soro, né? O objetivo é repor as perdas geradas com a cirurgia e com a patologia, manter o paciente com a hemostasia adequada, até porque perde um pouco de sangue durante o procedimento, né? Mas essa hidratação ela vai depender do peso do paciente, do porte da cirurgia e da duração do ato operatório, né? Em linhas gerais, o convencional é que a gente tem uma regrinha ali, faz 3 a 4 litros por operação, né? Muitas vezes deixa o paciente aí com essa hidratação 3, 4 dias, às vezes até está se alimentando e ainda está hidratando, de forma que a consequência disso aí é ganho de peso, né? A gente observa isso na cirurgia bariátrica, o paciente chega com peso, na hora da alta tá mais pesado, né, de soro. As consequências dessa hidratação aumentada é edema, né? Edema generalizado, edema esplânico, ilho paralítico, o paciente. Aí você faz muito soro e fica com ilho, não aceita a alimentação, vomita, faz mais soro e entra isso aí num ciclo vicioso. Então, para o paciente aceitar melhor a alimentação, ele não pode estar muito edemaciado.
Da mesma forma que você tem edema periférico nos membros inferiores, o intestino também tem edema. As alças também ficam edemaciadas, de forma que elas não têm a viabilidade adequada, não têm um peristaltismo adequado. Tá? Aumento da permeabilidade da mucosa, prejuízo na cicatrização, hidratação vigorosa e, consequentemente, aumento da mortalidade. Então, o que é que temos de fazer? É tratar a hidratação de uma forma restrita. Não está dando muita hidratação no paciente de uma forma liberal. E se eu der hidratação demais para meus pacientes, o que é que ele vai ter? Mais ilho e, consequentemente, mais náuseas, mais vômito, mais dor, né, mais distúrbios cardiopulmonares, né, algumas necessidades de operações por fístula, aumenta o tempo de internação hospitalar. Então, espero que vocês tenham entendido esse conceito de que a hidratação tem que ser a mínima necessária para o paciente. Claro que varia de acordo com o tipo de cirurgia e varia com a duração da cirurgia. Nesse sentido, por exemplo, cirurgia de hérnia, de vesícula, laparoscopia ginecológica, a gente está fazendo muita hidratação. Uma revisão de Bolt em 2006, ele avaliou 5 estudos, 4 favoráveis e 2 desfavoráveis. Esses desfavoráveis falavam em menor estabilidade cardiovascular e menor perfusão tecidual, mas que eram trabalhos de qualidades inferiores, e a grande maioria dos trabalhos falam da importância que a gente tem de manter uma hidratação adequada. Né? Qual é a consequência de fazer uma hidratação restrita? Né? Menos complicações pulmonares, menos complicações cardiovasculares, menor tempo de ilho e menor tempo de internação. Qual é o convencional? O que é que usa aí que a gente vê no dia a dia nos hospitais? Né? Um pré-operatório com jejum prolongado, 6, 8 horas, né? Fazendo um preparo de colo quando vai para uma cirurgia de intestino, faz mannitol, faz Movilax, faz flitenema, esse paciente para realmente ter um intestino limpo. Faz uma hidratação pelo fato de ele estar em jejum, faz uma hidratação por perdas insensíveis, faz uma hidratação porque ele perdeu o terceiro espaço durante a cirurgia. No pós-operatório, mantém a hidratação, mantém o jejum prolongado, de forma que esses pacientes acumulam muito líquido. E qual é a ideia do projeto Acerto? É restringir o preparo de colo desses pacientes, você fazer pouco líquido para esses pacientes, porque você não teve um paciente tão desidratado com um preparo intestinal. Limitar o jejum perioperatório, né, dos pacientes e fazer uma hidratação semi-restritiva. Né? Você repõe o jejum, repõe as perdas sensíveis, repõe a água no terceiro espaço, mas numa quantidade bem menor, pelo menos a metade do que o convencionalmente era feito. Tá? E no pós-operatório, reintroduzir uma dieta via oral o mais rápido possível. Os pacientes que são submetidos à cirurgia de pequeno porte, por exemplo, uma hérnia, não precisa estar mantendo hidratação pós-operatório. Ele pode se alimentar o mais rápido possível, assim que ele retome a consciência e tomar líquido VO. As cirurgias de médio porte, por exemplo, uma colestectomia, né, uma oforoplastia, uma outra cirurgia, uma aderência, alguma coisa nesse sentido, você pode alimentar esse paciente aí com 6 a 8 horas depois da cirurgia e não precisa estar mantendo a hidratação. E naqueles pacientes com cirurgia de grande porte, até o primeiro PO, só você vai manter a hidratação, porque a partir do primeiro PO ele começa a se alimentar. Entenda que isso aqui realmente é uma quebra de paradigma muito grande, vocês não vão ter essa situação dessa forma que está na grande maioria dos hospitais, na grande maioria das equipes. Eu também não faço exatamente dessa forma, acabo pecando um pouco nesse sentido, porque a gente também né, o paciente não se ajuda nesse sentido, a gente quer uma maior tranquilidade para o nosso trabalho também, né? Então é mais tranquilo a gente apostar em manter uma hidratação, até pela ansiedade do paciente, do que tirar toda a hidratação. Isso aí não é unificado, esse pensamento com todos os médicos, com a enfermeira, de forma que a gente, se vocês por acaso veem alguém fazendo uma coisa que não está dentro desse padrão aqui, não está julgando errado, tá? A respeito da diurese nos pacientes, é uma preocupação. Se o paciente tiver uma pressão arterial média menos 70, aguardar 2 horas. E se permanecer sem diurese, aqui a gente vai infundir líquido. Quanto seria pouco diurese? Né? Pouco diurese é menos do que 0,5 por quilograma por hora. Menos do que mais ou menos uns 50 ml por hora, um adulto. Pressão arterial média menor de 60, corrigir com vasopressores, se persistir.
a oligúria, né? Você pode fazer um pouco de cristalóide em pequenas etapas de cristalóide, justamente para evitar que o paciente edemacie. Não está fazendo, faz 1.000 de soro, faz 500 de soro. Vai ficando em pequenas etapas. E um grande exemplo é da colestectomia, né? Que é uma cirurgia rápida. E se a gente for calcular tudo de líquido que é ofertado nesses pacientes, no método convencional, a gente tem aí uma oferta de quase 1.680 ml. E se a gente for usar um método semi-restritivo, a gente tem 680 ml por dia. Então, esses 1.000 ml vai demaciar a alça, vai aumentar ilho, vai dar vômitos, vai dificultar a aceitação da dieta e acaba o paciente ficando 2 dias a mais internados, né? O trabalho que eles fizeram lá na Universidade Federal do Mato Grosso, no Hospital Júlio Miller, realmente eles diminuíram a quantidade de líquido no pós-operatório de 4,5 litros para 1,5 litros. Então, realmente bem impactante para cirurgias de pequeno porte. E para as cirurgias de porte maior, diminuído de 15 litros para 10 litros, né? Então, um resultado muito bom. Então, qual foi a consequência disso aí? Reduziram complicações infecciosas, pulmonares e conseguiram abreviar o tempo de internação. Um outro ponto, né, crítico também é o uso de sonda nasogástrica, né? No nosso meio e pessoal mais jovem, né, o pessoal que vocês acompanham, muito possivelmente vocês não devem ver de rotina utilizando sonda nasogástrica por períodos muito, muito grandes, né? Mas as gerações anteriores usavam bastante e faziam cirurgias de grande porte e deixavam os pacientes com a sonda, com a ideia de que isso aí aceleraria o retorno do intestino, porque ele deixaria o intestino sequinho e aí o intestino voltaria logo a funcionar, que diminuiria o risco de fístula e reduzir o tempo de internação hospitalar. Então, deixava o paciente por sonda lá, quando 3, 4 dias é que dava uma dietazinha, era uma coisa muito mais lenta do que é hoje, né? O que é que os estudos mostraram? Claro que eu não estou falando nada aqui de minha experiência, estou falando de estudos, né? Então, os estudos mostraram que a sonda nasogástrica não reduz o ilho, né, ou aspiração, broncoaspiração, prejudica a evolução clínica do paciente, dá mais desconforto, fere a árvore respiratória superior, dá refluxo, o paciente ficou muito incomodado, retarda a ingestão da alimentação oral, e a gente já viu a importância de estar se alimentando precoce, prolonga o tempo de internação, então realmente a gente tem de abandonar o uso rotineiro de sonda nasogástrica. Claro que em situações especiais, o paciente está com uma semioclusão, né, está com o estômago muito cheio, você passa a sonda ali por um tempo limitado para abreviar algum risco maior, mas não trazer isso de uma forma rotineira, tá? Alguns trabalhos justamente falam sobre isso e que os grupos sem sonda nasogástrica têm um retorno precoce de função do intestino, diminuição de complicações pulmonares e que a fístula vem mesmo com a sonda ou com a sonda não tem nenhum aumento ou diminui o risco de fístula, tá? Trago um exemplo aqui, por exemplo, na esofagectomia, que a conduta era deixar uma sonda nasogástrica com aspiração contínua para diminuir refluxo de ácido para a traqueia, né? Hoje, em situações especiais, a gente até deixa a sonda, uma sonda sem drenagem, sem sistema de drenagem, sem aspiração, e por um período muito curto. Então, não é que nunca mais vocês vão ver a sonda nasogástrica, e que se você vê algum paciente com a sonda nasogástrica, aquilo ali vai ser realmente um sinal que a pessoa não tá up to date. Não é isso. Mas que a gente tenta ao máximo limitar e diminuir a condição do uso da sonda nasogástrica. Respeito drenos abdominais, quando a gente utiliza um dreno abdominal, a gente tem de entender por que a gente está drenando. A gente está drenando preventivo, a gente está drenando porque o sangue realmente existe aí no sangramento, a gente não está conseguindo debelar o sangramento, ou a gente tem um paciente maior com risco de fístula, né? Por que a gente está drenando? Então, isso é importante eu entender por que está drenando, tá? E o racional do uso de dreno, para quem usa muito dreno, eu uso em algumas situações, né? Também não vou mentir para você dizer que eu nunca uso, né? E uso realmente porque ainda tem alguma crença nisso aí, né? Acaba a gente, na residência, aprendendo algumas coisas que é uma reprogramação, mas muitas coisas eu já consegui tirar, né? Então, o dreno profilático, né? Com a ideia de que um diagnóstico precoce de fístula, é os nossos olhos lá dentro,
né, e que nas situações de terapia, drenoterapêutica, a gente utiliza para realmente tirar todo aquele líquido do escolamento, evitar que fique retido secreções. Então, nada disso é verdadeiro, nada disso impacta no resultado do paciente. Tá? A gente, na nossa experiência, já teve caso que o paciente tinha fístula e o dreno não mostrou, e já teve caso que o dreno mostrou que tinha fístula e o paciente ficou bem. Então, já tem situação de todo tipo, tá? Então, o dreno profilático é desnecessário e eventualmente prejudicial. Quando a gente usa dreno, por exemplo, na cavidade abdominal, aquelas anastomoses de risco, por exemplo, anastomose com esôfago, anastomose de reto muito baixo, são anastomoses de risco, tá? Mas, em geral, usar dreno em anastomose intracavitária, em cirurgia de intestino delgado, colo, do estômago, deve ser desconsiderado, tá? E o dreno torácico, né, aí é mais para quem lida com esofagectomia, por exemplo, é uma rotina o dreno torácico para evitar mediastinite, alguma secreção ali já drena o tórax, né, é uma conduta em alguns civis, para você ver que também existem as exceções nessas condições aí dos cuidados perioperatórios. Em relação à analgesia, né, a dor é um problema do pós-operatório, quem já operou sabe. O que é que causa a dor? Né? Atrasa a recuperação, faz o paciente ficar muito tempo internado, acaba sendo ofertado opioides deixa o intestino mais lento, propicia náuseas, propicia vômitos, aumenta a telectasia, o paciente não sai da cama, aumenta o risco de tromboembolismo pulmonar, de trombose venosa profunda, então realmente é um problema a dor. Quais são as regras básicas para uma boa analgesia? Combinar analgésico de forma racional, não permitir que o paciente sinta dor, então realmente estar próximo do paciente. Nem toda dor é responsiva a analgésico, né? Acreditar no paciente, na dor, e a gente já falou dos critérios de alta, e o critério de dor do paciente é um critério importante para a alta. Planejar a analgesia que eu vou fazer, evitar estar usando muito opioides no paciente. Analgésicos são apenas parte do tratamento, né? E se o paciente tem dor, pode ser que haja necessidade de alguma outra terapia, né, uma reoperação, uma drenagem. A prescrição dos analgésicos deve ser contínua, mas as doses são individualizadas, para não fazer uma receita de bolo para todo mundo. Tá? Você pode mensurar essa dor através de algumas escalas. Eu trago aqui uma escala visual analógica, escala visual analógica de EVA, aqui pelo visual do paciente, você tem uma ideia de dor e você pode individualizar a analgesia do paciente, né? Se usa hoje em dia ainda muito opiáceo, né? Esse opiáceo é feito pela veia, né? O tramal, a morfina, né? Ou peridural. O catete colocado na peridural, mantido por até 7 dias, né? Para manutenção da analgesia nesse paciente, onde você pode injetar morfina. O problema desses opiáceos é que eles causam muito efeitos colaterais, né? Vômitos, prurido, euforia, depressão respiratória, retenção urinária, prolongamento de ilho, sedação e acaba atrasando a recuperação. Então, na nossa rotina, né, diária, todos os cirurgiões acabam a gente utilizando muita morfina, utilizando muito tramal, mas é ruim, retarda a aceleração do pós-operatório. Naqueles pacientes que utilizaram demais, né, e tem quadros realmente mais sérios ao uso contínuo dos opioides, a gente usa um antagonista chamado naloxona, né? A preferência é por analgésicos não opiáceos, né, um anti-inflamatório não esteroides, tenoxicam, piroxicam, cetoprofeno, cetorolaco, o Bextra, né, são alguns analgésicos que a gente utiliza aí no pós-operatório, né. O acetaminofeno, dipirona, né. Então, esses analgésicos são melhores, porque dá menos sedação, menos náuseas e vômitos e uma recuperação mais rápida do paciente, tá? Então, o padrão ouro é o uso de anestésico, de anestésico local no final da cirurgia, né? Eu faço bastante isso, antes da cirurgia, eu faço bastante anestesia local, faço a incisão
e quando acaba a cirurgia, eu faço bastante anestesia local nos pacientes, e associo no pós-operatório dipirona e anti-inflamatório. Geralmente, minha analgesia é dessa forma, né? Quando precisa associar anestesia geral com bloqueio, o meu anestesista opta por lidocaína. Tenta ao máximo utilizar os opioides. Raros e discretos efeitos colaterais com essa conduta. Reduz tempo de ilho, reduz náuseas, reduz vômitos, reduz tempo de internação. Tá? Então, a opção que geralmente os anestesistas utilizam associada à anestesia geral é a analgesia com catéter epidural. Esse catéter fica para você estar ofertando alguma medicação a mais no pós-operatório se esse paciente sentir dor. Ele é seguro, promove uma rápida resolução do ilho, diminui o tempo de ventilação mecânica, diminui o tempo de UTI, diminui o tempo de complicações tromboembólicas, complicações cardiovasculares. Não promove tanta depressão respiratória, mas pode ter algumas complicações, né, como hipotensão, se você ofertar muita medicação, migração do catéter, abscesso, hematomas. Porém, se necessitar, né, de repiques de medicação, optar pelas medicações não opioides, né? A morfina opioide dá uma boa analgesia, porém com náuseas, vômitos, retenção urinária, tem de deixar uma sonda vesical de alívio para esse paciente, ou a sonda vesical demora. Favorece o ilho e dá muita distensão abdominal, né? Então, optar por bupivacaína, por lidocaína, fentanil, tá? Do que para os opioides. Como é que a gente faz analgesia na videolaparoscopia, né? Geralmente são procedimentos muito rápidos, né, que não compensa a gente estar fazendo geral mais bloqueio, a gente faz só geral, os anestesistas que trabalham comigo. Antes da incisão e no final da incisão, a gente coloca anestésico local na incisão, né? Quando é cirurgia bariátrica, cirurgia de refluxo, cirurgia de maior porte, a gente joga intracavitário próximo ao diafragma, justamente para pegar a inervação frênica, também anestésico. E os principais é a bupivacaína, e a gente associa o uso do anti-inflamatório intravenoso. Tá? Então, é isso de analgesia, né? Sobre o estado nutricional do paciente, que é uma situação crítica, né, que a gente já falou, já adiantou alguma coisa aí nos outros slides. O estado nutricional ele influi diretamente na evolução do perioperatório. Para você ter uma ideia, o paciente que perdeu 20% do peso, ele tem um risco de óbito de 34%. Né? Então, você imagina um paciente que tem 80 quilos, chega no ambulatório aí com 64 quilos, ele tem um risco maior só por isso, de 34% de óbito, é muita coisa. Né? Qual o problema do paciente desnutrido, né? Que no SUS, na nossa realidade, ou dos pacientes oncológicos, que é um grande problema, né? Porque o desnutrido, ele retarda a cicatrização, às vezes aquela cicatrização de difícil controle, infecciona a ferida fica aberta, o paciente não entende, né? Associa muito isso aí à técnica cirúrgica, mas desde que tem a questão da nutrição por trás. Então, o cirurgião que complica menos, muito possivelmente é o cirurgião que se preocupa muito com os cuidados perioperatórios, né, que vão impactar diretamente no resultado. Aumento de infecção por desnutridos, mortalidade, aumento do tempo de internação, aumento do custo, como a gente já falou, da importância de a gente avaliar custo. O fato é que, segundo o inquérito brasileiro da parte de avaliação nutricional hospitalar, 48% dos pacientes internados são desnutridos. E não é só desnutrido aqueles pacientes oncológicos, né? Até tem trabalho com cirurgia bariátrica, com colestectomia, né, remoção da vesícula. Esses pacientes também, muitos deles chegam desnutridos, né? E se eles são desnutridos, eles aumentam complicações, aumentam o tempo de internação, como a gente já falou. Como é que a gente faz? Qual o passo a passo que a gente utiliza para avaliar se é um paciente que tem desnutrição ou não, né? Então, o primeiro passo é realizar uma triagem do risco nutricional. Detectar se esse paciente tem alguma alteração funcional, alguma alteração orgânica, e se antecipar esses problemas, né? Porque se é um paciente que tem um risco nutricional ruim, ele tem uma maior mortalidade. Então, nesse paciente, a gente precisa fazer um inquérito da situação nutricional para ele. Essa triagem, digamos, essa avaliação, o ideal é que a gente faça 24 horas após a internação para a gente começar a tentar minimizar esses problemas, né?
Então, o objetivo dessa triagem com 24 horas é detectar a probabilidade de melhora ou piora da condição nutricional do paciente, influenciada por fatores nutricionais e pela condição patológica, né? Para que a gente não possa estar indicando procedimento cirúrgico num paciente que tem um alto risco, né, de ter complicações no pós-operatório porque está desnutrido. É identificar aquele paciente que vai precisar de algum cuidado antes da cirurgia, vai precisar retardar a cirurgia dele para nutrir esse paciente, ou pelo menos fazer uma imunonutrição, tá? Isso aqui é um inquérito que a gente utiliza, eu trouxe exatamente como está lá no projeto ACERT, né? O Nutritional Risk Screening, 2002, que ele começa essa avaliação da triagem com 4 perguntas, né? O paciente, ele tem um IMC abaixo de 20, o paciente perdeu peso nos últimos 3 meses, o paciente diminuiu a ingesta dietética na última semana, o paciente, ele é um paciente gravemente doente, porque se essas respostas forem sim, né, é um paciente que tem um risco nutricional ruim, tá? Então, esse paciente, ele precisa de alguma terapia. Eu tenho que saber se esse estado nutricional dele, ele é leve, moderado ou grave, a partir da perda de peso, a partir do IMC do paciente, para que eu possa estar ofertando para esse paciente as medidas adequadas. Então, isso aí é uma triagem do risco nutricional do paciente, baseada inicialmente com a avaliação do peso, do IMC, né, da perda de peso nos últimos 3 meses, se trata-se ou não de um paciente grave, né? Por quê? O plano nutricional, ele é indicado a partir desses scores, né? Se é um paciente desnutrido grave, um paciente crítico, um paciente desnutrido moderado, um paciente desnutrido leve com a doença moderada. Então, essa avaliação, essa triagem inicial é muito importante, né? Então, quais são os protótipos para uma doença grave? Por exemplo, paciente que tem um score 1 de doença crônica, admitido por complicações, paciente fraco, mais fora do leito, né, que é aquele que anda, mas está fraco, esse paciente precisa de necessidade proteicas aumentadas, porém pode ser via oral. O paciente que está confinado ao leito por doença é um paciente que precisa também de proteína e ele precisa de uma terapia, muito possivelmente não só oral, mas por sonda ou até uma parenteral. E existem outros pacientes críticos, pacientes que estão em cuidados intensivos, muitas vezes com ventilação mecânica. Nesses pacientes, também necessita de uma suplementação proteica. Há um catabolismo proteico mais acentuado nesses pacientes, e esses pacientes vão precisar de terapias por sono lateral, terapia por nutrição parenteral até total, tá? O segundo passo é realizar a avaliação do estado nutricional. É realizado nas primeiras 24 horas após a internação e logo após a triagem nutricional. Os pacientes devem ser sempre reavaliados com uma semana, né? E as variáveis utilizadas são 2, que a gente vai ver nos próximos slides. Uma variável é a avaliação subjetiva global e a outra variável é a força de preensão palmar, né? A avaliação subjetiva global, ele busca justamente identificar quais são os pacientes desnutridos ou aqueles sob risco de desnutrição, que é a grande maioria dos pacientes, daqueles que trabalham com cirurgias de grande porte. E o objetivo dessa avaliação subjetiva global é avaliar alterações do peso, mudança da ingesta alimentar, presença de sintomas gastrointestinais, alteração da capacidade funcional, grau de metabolismo e fazer algum exame físico, em especial da procura de perda de gordura, né? No subcutâneo, na musculatura, se o paciente tem ou não edema. Então, essa aí é a avaliação subjetiva global, que ela segue dados antropométricos, dados laboratoriais, dados dietéticos e dados físicos. Só ratificando mais uma vez, vocês estão me escutando? Estamos sim, professor. Ok. Então, os dados antropométricos avaliados nessa avaliação subjetiva do estado nutricional, avalia peso corporal, peso habitual, isso geralmente é a nutrição que faz, tá? Então, você tem que ter uma nutrição habituada com isso. Altura, IMC, prega cutânea tricipital, prega cutânea subescapular, circunferência do braço, circunferência da musculatura do braço, área muscular do braço, espessura do músculo addutor do polegar. Alguns dados laboratoriais, e aí cabe a gente médico estar solicitando, albumina, transferrina, a pré-albumina, que será uma forma melhor de avaliar a parte nutricional, porque a pré-albumina já cai
nas nutrições de curto espaço de tempo, a albumina tem uma meia-vida de 21 dias. Proteínas de fase aguda, balanço nitrogenado e os linfócitos, né? Então, no dia a dia da gente ali de ambulatório, de consultório, seria transferrina, albumina e os linfócitos, né? Dados dietéticos, anamnese alimentar antes e depois do surgimento da doença, e dados físicos, pelo, cabelos, unha, edema, tecido subcutâneo, massa muscular. Então, dessa forma, a gente faz uma avaliação subjetiva global. Claro que o registro de peso tem que ser em curva, tem, né, sempre tá pesando esse paciente. E a gente considera uma perda de peso significativa quando é de maior do que 1 a 2% em uma semana, mais de 5% em um mês, mais de 7,5% em 3 meses e mais de 10% em 6 meses. Então, esses pacientes aí, eles têm uma desnutrição grave, se ele perdeu essa quantidade de peso. E a gente classifica pela essa avaliação subjetiva global em um paciente bem nutrido, o A, paciente desnutrido moderado ou com risco de desnutrição, o B, e o desnutrido grave é o paciente com avaliação C, tá? Então, esse paciente, o bem nutrido, avaliação A, é um paciente que, segundo os guidelines de nutrição, ele tem que manter a dieta via oral e avaliado com a semana. O paciente com um risco nutricional B é um paciente que precisa de uma terapia nutricional precoce. Por via oral, tem que suplementar esse paciente, tem que fazer uma dieta imunomoduladora com arginina, com glutamina, nucleotídeo, com ômega 3, pelo menos de 5 a 7 dias antes da cirurgia. A gente sempre se preocupa com esse cuidado, tanto no consultório como no hospital público, em estar identificando melhor esses pacientes para que a gente faça a suplementação. E os pacientes desnutridos graves precisam de um acompanhamento maior, a dieta oral sozinha não vai ser suficiente, tende a associar uma dieta enteral e muitas vezes uma dieta parenteral, e aí com um tempo mais prolongado, de 7 até 14 dias antes da cirurgia. Então, um paciente que tem, por exemplo, um CA de pâncreas e está muito desnutrido, a gente tem que enquadrar CB ou CC e fazer uma terapia antes da cirurgia. E aí isso aí vai impactar no resultado do paciente. A outra forma, além da avaliação subjetiva global, é a força de preensão palmar, né? O que vai acontecer? Se essa força não estiver adequada, a gente vai identificar que há uma perda da musculatura esquelética, e essa perda da musculatura esquelética, ela tá dizendo para a gente que há uma alteração funcional decorrente da desnutrição, né? Então, isso acontece com perda do estado funcional em pacientes hospitalizados, pacientes que perderam muito peso, pacientes que têm uma fraqueza muscular importante. E isso aí é um parâmetro nutricional que a gente utiliza, tá? O índice de massa corporal, a relação do peso com a altura, ele é subestimado, não é recomendado como classificação do estado nutricional. Muitos obesos são desnutridos, né? É importante estar, né, vendo o peso sempre seriadamente desse paciente, fazendo uma curva, mas não que isso aí sirva como uma avaliação da parte nutricional do paciente, né? Então, é importante o registro do peso atual e da curva ponderal durante a internação, mas não serve para avaliação do estado nutricional. Qual é aquele paciente que a gente vai considerar como risco grave nutricional? Aquele paciente que tem uma perda não intencional de 10 a 15% nos últimos 6 meses, um paciente que tem um IMC menor do que 18, né? Paciente com avaliação subjetiva global de 6, C, ou um paciente que tem uma albumina sérica menor do que 3. E aí a gente tem um organogramazinho para isso, né, que a gente vai identificar se é um paciente idoso, com perda de peso, com doença maligna, hiporexia, albumina menor do que 3, avaliar a avaliação do estado nutricional dos pacientes, se é A, B e C, e aí determinar se ele vai só para uma reavaliação com uma semana ou ele vai precisar alguma terapia nutricional pré-operatória, tá? A dieta oral com suplementação proteica, né, para aqueles pacientes que têm uma ingestão de pelo menos 70% da dieta e tem um trato gastrointestinal íntegro, você pode dar a dieta via oral, não tem problema. A gente vai ofertar a terapia nutricional enteral, né, por sonda, naqueles pacientes que têm uma ingesta inferior a 70% da dieta e trato gastrointestinal íntegro.
É muito importante e conversar com o paciente, com a enfermagem, com a familiar, para tentar identificar esse paciente, se ele ingere mesmo 70% ou não. Às vezes, não, estou comendo, mas fica comendo 2, 3 colherzinhas, e aí realmente precisa de uma terapia nutricional. E alguns pacientes vão precisar de uma terapia nutricional parenteral. Aqueles que têm um trato gastrointestinal não apto, ou uma terapia, ou a terapia nutricional não é possível, não atinge os objetivos rapidamente. Quando é que a gente vai optar, né, por essa terapia nutricional associada, né? Os pacientes que dá 3 dias, eles não estão conseguindo a meta ali nutricional. Você tende a associar a terapia nutricional enteral com parenteral. A terapia nutricional parenteral no pré-operatório diminui o risco de complicação em 10%, né, da chance de complicar. Aquele paciente que está muito nutrido, muito caquético, e que entrou na categoria de paciente grave, se levar ele para a cirurgia sem nutrir, você está aumentando a chance de complicação. Então, se você fizer uma parenteral antes, você está diminuindo o risco de complicação nesse paciente. E às vezes a gente opera um paciente e fica de jejum, não aceita, vomita, não aceita, vomita, distende. Quanto tempo a gente vai esperar até ele se alimentar? Então, passou de 5 dias, ele continua sem se alimentar, aí realmente tem de ofertar uma dieta. E muitas vezes, pela dificuldade de aceitação via oral ou por sono lateral, né, o intestino é demasiado, o intestino que não tem peristaltismo, acaba a gente fazendo esses pacientes um complemento com parenteral. Também é ruim passar muito tempo sem dieta, né? Então, eu já falei para vocês da terapia nutricional perioperatória, né? Essa aqui é muito conhecido, né? O IMPACT, o cleotídeo, a arginina, ômega 3, né? Que é uma imunonutrição que a gente utiliza bastante nos pacientes que têm um estado nutricional que permita a ingesta via oral, tá? E eu queria que vocês, né, quando tivesse um tempinho, visitassem essa live aqui, ó, chama Imunonutrição Perioperatória, melhorando os desfechos dos pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. É bem interessante, ela está no YouTube, né, é uma live gravada, e vocês vão lá, assistam, é bem interessante. Fala justamente sobre isso que eu estou falando para vocês. Então, a imunonutrição perioperatória apresenta melhora significativa da resposta imunológica e menos taxa de infecção. A gente faz 7 a 10 dias antes o impacto, né, 2 a 3 vezes por dia. Reduz tempo de internação, reduz fístula, reduz morbidade, e é muito importante a gente estar ofertando isso nesses pacientes que perderam muito peso, né? Aqui eu trouxe um fluxograma, exatamente como está lá no projeto Acerto, né, justamente o fluxograma que eles utilizam. O paciente é capaz de atingir os objetivos calóricos e proteicos por via oral? Sim, dieta oral, ele vai para suplementação e para imunonutrição. Se não, ele vai passar uma sonda. Se ele tiver contraindicação para a sonda gástrica, ele passa uma sonda pós-pilórica, mas muitos podem ficar com a sonda no estômago. Tem uma cirurgia planejada? Se sim, introduzir a terapia nutricional, né, manualmente ou endoscópico, e se for a longo prazo a necessidade, você pode fazer uma gastroesostomia. Cirurgia abdominal planejada, não. Curto prazo, deixar com um tubo nasoduodenal, com a sonda, ou a longo prazo, uma jejunostomia. Então, aqueles pacientes que precisam de nutrição por muito tempo, tem que fazer uma gastrostomia ou uma jejunostomia. Contraindicações para a terapia nutricional enteral, obstrução, isquemia intestinal, instabilidade hemodinâmica, ilho dinâmico, fístula, resíduo gástrico aumentado, refluxo grave, risco de aspiração, são contraindicações para a terapia nutricional e esse paciente precisa usar uma parenteral, tá? Então, a terapia nutricional perioperatória é o que a gente vai avaliar a quantidade de energia e proteína, isso é importante ter um nutricionista próximo, para a gente avaliar qual é a necessidade desse paciente, né? Em média, a caloria ofertada é 30 a 35 quilocalorias por quilo dia. E nos pacientes com doença benigna, você pode postergar a intervenção cirúrgica até por 3 semanas. Se é um paciente que tem uma doença maligna e é um paciente que tem um estado nutricional ruim, a gente faz uma dieta pré-operatória de 7 a 14 dias. De proteína
Normalmente é feito 0,8 a 1 grama por quilograma dia. Após a intervenção cirúrgica, o paciente crítico, a gente oferta mais, que é um catabolismo desse paciente, oferta até 2 gramas por quilo por dia. A dieta imunomoduladora, né, que eu falei para vocês, a imunonutrição, tem uma terapia nutricional que busca atenuar a resposta inflamatória, modular o sistema imunológico, reduz o estresse, fortalece a capacidade de defesa, e os componentes dessa dieta, com aminoácidos, nucleotídeo, ácidos graxos, vitamina A, C e E, minerais, né? E nos pacientes que estão em vigência de terapia parenteral, precisam uma dosagem diária de magnésio, de fósforo, de potássio, para que esteja repondo esses pacientes, né? E reduzir lipídios, né? Então, porque os lipídios, principalmente naquelas situações de pós-operatório imediato, pode ser um agente pró-inflamatório. Sobre o jejum pré-operatório, né, a gente já conversou bastante sobre o jejum pré-operatório, que naqueles pacientes que precisa a gente abreviar, que a gente deve abreviar, na verdade, todo mundo, a gente pode usar líquido sem resíduo até 2 horas antes do procedimento, né? Claro que se for uma dieta tradicional mesmo, arroz, feijão, carne, pelo menos 6 horas. Mas naqueles formulados de carboidratos, a gente pode ter uma abreviação até de 2 horas, né? Qual é o racional da abreviação? É que o jejum prolongado incrementa a resposta ao trauma, né? E isso aí é ruim para os pacientes, aumenta o hormônio de crescimento, aumenta ácido gástrico livre, modifica o metabolismo da insulina, e acaba nesses pacientes tendo uma maior resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela pode perdurar até 3 semanas após cirurgias abdominais seletivas e não complicadas, né? Imagina nas complicadas, né? Então, a resistência aumenta conforme o porte da operação, e a resistência insulínica aumentada aumenta a complicação, tá? O prolongamento do jejum piora o estresse metabólico desse paciente, aumentando glicemia e aumentando o risco metabólico. Então, esses preparados com carboidrato, com ou sem proteínas, né, ela possibilita a reversão dessa resistência insulínica, e são preparados aí que devem ser feitos em torno de 800 ml da maltodextrina na véspera da cirurgia, e 400 ml até 2 horas antes do procedimento, né? O que é que acontece quando se toma esses formulados pré-operatórios? Diminui de 50% a resistência insulínica, diminui a perda de massa magra, mantém uma função imunológica adequada, reduz ansiedade e fome, reduz náuseas e vômitos, e aí só tem vantagem, né? A Cochrane já avaliou e viu que realmente não impacta em relação a conforto dos pacientes. A Cochrane avaliou duração do jejum, tipo de líquido, conforto do paciente, e as conclusões foi que jejum de 6 horas para sólido é recomendação geral, mais empregada e aceita nos protocolos de 6 horas. Não houve evidência que o uso de líquido 2 horas antes da cirurgia aumente risco de aspiração e regurgitação, e a segurança no emprego de regimes restritos de jejum perioperatório para pacientes submetidos a operações eletivas, né? Há uma evolução na produção dessas bebidas, a Nestlé tem não sei quantas, e outras marcas também têm, esses preparados pré-operatórios com carboidratos, e também naqueles preparados da imunonutrição, né, com adição ou não de proteína, adição ou não de glutamina, né? Um outro problema em especial para a cirurgia digestiva é o ilho, né, que é a insuficiência da motilidade temporária do órgão digestivo. Ela pode ser primária, sem nenhum fator causal, apenas pelo fato cirúrgico. Ela pode ser secundária, relacionada à hipocalemia, então é importante ter a dosagem dos eletrólitos, a decência da anastomose, fístula, atelectasia, pneumonia, obstrução intestinal. Então, o cirurgião tem que estar atento a esse ilho, porque não é só o fator metabólico, pode ter algum problema que necessita, muitas vezes, até em uma reoperação. E justamente essas ideias da recuperação do perioperatório é que a gente possa amenizar esse tempo de ilho pós-operatório, né? Lembrando que o estômago demora em torno de umas 24 horas para funcionar novamente, intestino delgado de 5 a 7 dias, colo direito 24 a 48 horas, colo esquerdo 36 até 60 horas. Então, o ilho pós-operatório é uma coisa frequente e atual dentro do aparelho digestivo. Agora, se você está
dando muito volume, deixando muito líquido, aumentando edema, ofertando opioides, aí você favorece que esse paciente prolongue o hígado. Então, se tem já esse tempo todinho aqui de realmente de que o intestino não tem um peristaltismo adequado, imagina se a gente não seguir todos esses caminhos, né? Porque sonda nasogástrica não resolve, dreno não resolve, né? E esse paciente ainda dá o mais rápido possível para poder esse intestino também funcionar o mais rápido possível. Então, o íro prolongado, paralítico, em mais de 4 dias, realmente é uma situação mais preocupante, que está ligado a ativações de sistema nervoso, tanto autônomo como intrínseco, alguns hormônios, alguma persistência de algum processo inflamatório, né? Tem relação também com anestesia geral, relação com o uso de opiáceos de uma forma contínua, então tudo aquilo ali que a gente já falou. Quais são as recomendações para redução do íleo pós-operatório? Cuidados na manipulação dos tecidos pelo cirurgião, diminuir liso de bridas durante a laparotomia, não ficar tirando todas as bridas, aí aumenta mais ainda o íleo. Evitar ressecar a alça só se necessário, usar métodos pouco invasivos, não usar sonda nasogástrica como rotina, anestesia peridural com anestésico local, analgésicos não opioides, administração pré-operatória de bloqueador de receptor hemiopioide, você já argumenta quem faz o anestesista, realimentação precoce, restrição de líquido em excesso e uso de prociné. Né? Retorno da dieta no pós-operatório o mais rápido possível. Convencionalmente, os pacientes ficavam muito tempo para se alimentar, em especial aqueles que faziam anastomose, que tem associado se alimentar muito rápido, tem risco de fístula. Né? E acaba ofertava para esses pacientes mais hidratação. Então, ficava de jejum, né? Você não tinha os nutrientes justamente para nutrir o intestino, então tinha um intestino com maior atrofia da mucosa, que pode até romper, né, em determinada translocação, e ofertava muito líquido, que dava muito íleo, deixava muito edema de alça, e isso aí aumentava a fístula. Então, o que a gente quer hoje em dia é realimentar o paciente precocemente, porque mesmo com aquele que tem uma anastomose, que estudos sobre a fisiologia do trato gastrointestinal mostram que o trato gastrointestinal está apto a receber nutrientes e beneficiar com a redução de complicações. Então, quando eu dou os nutrientes nesse paciente, eu estimulo o enterócito justamente a ser uma barreira de proteção, deixa o intestino mais viável, acaba vindo mais sangue, porque tem alimento lá dentro, né? Diminui a oferta, a necessidade de estar fazendo hidratação e diminui a edema nesse paciente. Então, isso aí realmente vai impactar no pós-operatório, né? O preparo mecânico do colo é uma pesquisa entre 808 cirurgiões americanos, né, coloretais, realizada há um certo tempo, em 97, apontou que 100% deles faziam o preparo. Mesmo sabendo da literatura, fazia o preparo. E aqui no Brasil não é diferente, né? Vai nos congressos, quem faz o preparo? A grande maioria faz o preparo. Apesar da literatura mostrar que não é para fazer o preparo, né? Em 2011, os cirurgiões coloretais no Reino Unido e na Irlanda falaram que, por um questionário que foi aplicado, que eles faziam um preparo para o colo esquerdo ainda, mas não faziam para o colo direito. Essa é mais ou menos a rotina que a grande maioria que faz. Colo direito ninguém faz mais, colo esquerdo até faz o preparo. Não gosta de trabalhar ali com fezes, né? As fezes líquidas também é um problema, que fica até mais difícil de manipular. Mas o fato é que para a fístula não tem sido fazer preparo mecânico, você pode espoliar demais o paciente, né? Então, o racional para o preparo mecânico é estruturar na ideia de se remover as fezes do intestino grosso para evitar aumentar a população bacteriana naquela região, aumentar a taxa de complicação, mas que isso ainda não mostrou nenhum sentido, né? Então, vários trabalhos randomizados foram publicados, e aí até com trabalhos aí, até com mais de 5.000 casos, e mostrou a maior incidência de infecção, e no sítio cirúrgico com o uso do preparo, né, o que realmente vai totalmente contra do que é feito. Enfim, o assunto é longo, algumas vezes eu corri um pouco mais, mas deixo à disposição para a gente conversar sobre o assunto. Realmente era um assunto de várias aulas, mas que eu acredito que eu pude aqui trazer um alicerce, uma base, para que a gente retome esse assunto e a gente possa conversar mais
em outras aulas, tá? Espero que tenha realmente sido aquilo que vocês esperavam, a perspectiva que vocês tinham dessa aula, né? E que possa ter sido um aprendizado legal e pelo menos ter encontrado fontes aí para que aumente o conhecimento sobre a área, né? Então, como conclusão, em cirurgia geral, a técnica operatória aprimorada é essencial. No entanto, comparando-se dois pacientes bem operados, os cuidados e a prescrição no perioperatório podem diferenciar os dois. Então, apesar dos cirurgiões todos fazerem a mesma vesícula, digamos assim, justamente esses cuidados é que vai diferenciar um cirurgião A de um cirurgião B. Nesse sentido, novos cuidados chamados de fast track, ou protocolos multimodais, como o acerto, como o ERAS, podem acelerar a recuperação do paciente. Na era atual, na medicina baseada em evidência, esses protocolos testados em estudos randomizados controlados têm se mostrado seguros e superiores às crenças passadas de gerações para gerações. Muito obrigado a todos, tá? E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco. Vou tirar compartilhamento aqui. Obrigada aí, doutor Marcelo. Boa tarde aí a todos. Eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava em outro local e não estava sem internet para entrar. Mas a aula bastante completa, doutor Marcelo. É realmente como eu esperava, né? É um assunto, por mais que extenso fosse, né? Quando eu dei a opção do senhor ministrar, é um assunto que deu para abordar muita coisa. Eu não tenho dúvida quanto à aula, mas só um comentário, né? Que eu acompanho pacientes em UTI